Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Vamos gravar mais uma meditação na palavra do Senhor para nossa edificação e aprendermos mais da parte do nosso Deus e também a descansarmos no Senhor. Eu queria ler com os amados Gênesis capítulo 50, versículo 15 até o versículo 26, que diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor, rogando a Deus que ilumine a nossa mente nesse momento. Santo Deus e bendito Pai, glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e Te exaltamos, ó Deus, em mais este momento. Obrigado, Senhor, por Tua bendita palavra, por Tua graça, por Tua maravilhosa paz sobre as nossas vidas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, ó Pai, perdoe as nossas faltas. Dirija-nos, ó Deus, à glória do Teu nome, Senhor, e abre o nosso entendimento. Traz, ó Deus, e derrama sobre nós, ó Pai, a Tua graça, o Teu Espírito, ó Deus, para que nós possamos ser descansados e ser instrumento nas Tuas mãos em todo o tempo e também nesses dias tão difíceis, Senhor. Tão complicados, ó Pai, diante do confinamento que nós temos que enfrentar, diante, ó Deus, da situação em que nos encontramos e diante ainda daquilo, ó Pai, que tem sido anunciado para que esperemos dias difíceis. Em nome de Jesus nós oramos, desde já agradecidos, ó Deus, e rogando ao Senhor, ainda lembrando, ó Pai, que os problemas não são apenas esse vírus, ó Deus. Lembrando, ó Pai, a nossa própria mente, que os problemas, ó Deus, são muito mais do que esse vírus. Pois apesar, ó Pai, de ter essa expressão tão forte da mídia, ó Deus, em cima de um assunto, nós continuamos, Senhor, tendo males e dificuldades em nossas vidas. Por isso nós suplicamos a Ti. Socorra os nossos irmãos, ó Pai, que enfrentam tantas enfermidades, ó Deus, que enfrentam, ó Deus, o desemprego, ou crises, ó Pai, em suas vidas há tanto tempo, ou problemas nos próprios relacionamentos, para que o texto, ó Deus, da Tua palavra, ele não fique focado, ó Deus, como o mundo tem feito, em apenas um objetivo, mas que a Tua palavra cumpra o propósito, ó Deus, e aquilo que foi proposto pelo Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus aqui oramos agradecidos. Amém. Queridos, nós somos levados a viver pelo que vemos. E o homem, ele começa então a viver por aquilo que ele vê, não mais por aquilo que ele deveria crer. As pessoas, começam a se amar e a se valorizar pelo que o outro tem, não pelo que o outro é, não pelo que o outro tem como sua própria característica, mas pelo que ele tem como posses. Então o homem ele vale pelo que tem. As pessoas, então, o mundo leva a que nós vivamos pelo que temos, pelo que nós conseguimos ver. Só que a palavra de Deus nos ensina a vivermos pelo que nós não vemos. Isto é, fé. E isso é fé. Crer, ter a certeza das coisas que esperamos.
e ter a certeza, a convicção do que nós não vemos. Então é isso que a palavra de Deus, ela tão pontualmente e maravilhosamente nos ensina. Isso nós encontramos, essa verdade nós encontramos em toda a Escritura Sagrada. João capítulo 20, o Senhor Jesus Cristo, estando com seus discípulos, ele os exorta a todo momento para que creiam. E no capítulo 20, versículo 30, o evangelista João assim escreveu: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então é muito claro o que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor Jesus, ele sempre alertando aos seus para que crescem. E as Escrituras nos deixam um registro bíblico. A palavra de Deus nos é registrada para que nós creiamos. Então nós somos levados a crer no que nós ouvimos, a crer no que nós encontramos na palavra de Deus. Nós somos ensinados a confiar no Senhor. E isso é o que nós devemos ter em nossa mente e coração a cada momento que nós vivermos qualquer circunstância. Crermos naquilo que o Senhor nos fala, descansarmos naquilo que o Senhor mesmo nos ensinou. Crendo no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna, temos a vida em seu nome. São 66 livros, queridos, inspirados por Deus, que mostram e apontam para os ensinamentos e exortações do Senhor para a caminhada de todos os homens, que nós devemos ter, não caminhando segundo o que os homens querem que a gente caminhe, pelo que nós temos visto ou possuímos, mas por aquilo que é registrado na palavra de Deus. O homem deve viver pela palavra de Deus. Deus, ele tem um plano glorioso. E é isso que acontece, a palavra dele nos mostra isso. Em Gênesis começa mostrando isso, uma criação gloriosa. Nós chegamos sim à queda em Gênesis 3, daí em diante a maldade e a morte ela vai invadir o coração dos homens. Os homens agora estão mortos em seus delitos e pecados. O pecado vai gerar misérias, morte e maldade, maldade e morte de forma crescente. Isso porque os homens estão mortos em seus pecados. Deus, ele porém, tem um plano glorioso e está estabelecendo no decurso dos tempos. E o livro de Gênesis traz esse registro. E aqui então o livro vai terminar com a família de Jacó, o neto de Abraão, um dos herdeiros da promessa, do qual Deus chamaria e estabeleceria o seu próprio povo, Israel. Olhe, por favor, para Gênesis 37. Eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe. Gênesis 37, verso 1 e 2, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Agora veja como é que começa. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então perceba, a história de Jacó, a história de Israel, ela começa com um fato e uma descrição de José. E aí você vai ter agora toda a narrativa final, tirando o capítulo 38, que vai tratar de Judá e Tamar, mostrando agora toda a vida e o que Deus vai fazer através de José. E os capítulos finais, o capítulo final, melhor dizendo agora, 50, ele vai ser como que uma introdução para Êxodo capítulo 1, para a introdução do livro de Êxodo. E em Êxodo capítulo 1 você vai perceber isso. E aí eu queria ler com você a partir do verso 8 de Êxodo 1. Entre mentes, se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, que já havia morrido. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel
Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, Gênesis 50, né? O povo ali no Egito, eles moram ali, eles são bem tratados, eles são preservados, mas aí vai dar uma entrada, né? A narrativa de Êxodo agora começa dizendo: morreu aquela geração, um novo rei, né? Um novo homem, um novo faraó se levanta ali no Egito, e ele agora então começa a maltratar o povo de Deus. A história do povo do Senhor é cheia de perseguições, de momentos e de homens cruéis que odeiam a Deus, mas como não podem se levantar contra Deus, então se levantam contra o povo do Senhor. Mas em específico, queridos, olhando para Gênesis 50, nós temos aqui o fechamento dessa narrativa, tendo passado todo o desfecho da maldade que os irmãos de José se levantaram contra ele, tendo ele enfrentado uma dura realidade até onde ele chegou a ser o segundo em poder em todo o Egito. O texto sagrado nos mostra que Deus estava conduzindo todas as coisas. Era um plano de Deus. Era Deus, então, conduzindo tudo aquilo para a glória do próprio Deus, mas para louvor e preservação da vida, para a sustentação e estabelecimento do seu povo. Os irmãos de José tramaram a destruição dele. Essa realidade ela vem desde a queda no Éden, quando o homem se esquiva do seu próprio erro, de suas responsabilidades, e culpa a Deus quando aponta para a mulher, dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu. Quando a mulher agora vai também culpar a Deus, dizendo: foi a serpente, né? Essa serpente ela me enganou, então a culpa é de Deus que criou a serpente. Mas aí também nós temos uma continuação em Gênesis 4, já começa o registro mostrando que por não gostar de que Deus tenha se agradado do seu irmão, Caim se levanta e mata Abel. Aí nós vamos ao capítulo 6, quando vai registrar que a maldade do homem era crescente, o intento do homem era mau. Os irmãos de José não fizeram diferente. A inveja, o ciúme, o orgulho, a vaidade do seu próprio coração. Eles queriam viver pelo que eles tinham. Eles queriam viver pelo que eles viam, então eles não estavam satisfeitos com o que viam, independente do que Deus estivesse fazendo, então eles vão se levantar contra seu irmão e vão intentar contra ele. E todo o desfecho vai dizer isso, né? Mostrando que eles tentaram matar, acaba que José chega a esse posto aqui no Egito, mas eu queria focar o versículo 20 com você, de Gênesis 50. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja que tudo aquilo que foi tramado pelos irmãos de José, e podemos afirmar tudo aquilo que vem acontecendo na história, até chegar em Gênesis 50, Deus estava coordenando e controlando todas as coisas. Olhando para os nossos dias agora, nós podemos acompanhar e ver novamente o controle e o governo de Deus sobre todas as coisas. E que o coração do homem está sendo exposto. As circunstâncias, elas revelam o que há no íntimo do coração do homem. E então começa a expor os ídolos dos homens. Os ídolos do nosso próprio coração. Nós estamos enfrentando uma crise, queridos, muito grande em nossa nação, no mundo. E eu posso dizer, ouso dizer que ela é até maior do que o coronavírus. E aqui eu me refiro àquilo que eu já falei em outras meditações e reforço. Não estou aqui desfazendo ou fazendo menor caso, ou menosprezando, melhor dizendo, fazendo pouco caso dessa situação de calamidade de saúde. Não aqui estou fazendo pouco caso daqueles que sofrem, daqueles que choram os seus mortos. Mas esse momento está revelando algo ainda maior. E nós precisamos abrir os nossos olhos e interceder ao Senhor pelo problema que é chamado de crise moral, crise ética, que até mesmo pessoas que se dizem cristãs estão esboçando, estão mostrando nesse momento. Parece que existem pessoas que torcem pelo caos. Parece que existem pessoas que fazem um conluio com o inferno, com as obras do mal, para que, independente da dor de ninguém, possam vir serem levantados. Parece que fazem campanha própria, levantamento próprio.
E isso para derrubar outros. E isso para derrubar aqueles que são considerados meus inimigos. E muitos desses tais torcendo para que o mal prevaleça, esquecendo eles, ou fazendo pouco caso de que eles mesmos podem ser vitimados por essa circunstância, podem ser eles vítimas desse vírus, ou as famílias. Isso correndo o próprio risco, não estão preocupados, ou fazem pouco caso. Quando deveríamos estar unidos em um propósito, pedindo a Deus graça e misericórdia, pedindo a Deus sabedoria para os nossos governantes, para que eles tragam uma resposta. Parecem que eles estão confirmando aquilo que boatos dizem e afirmam. Tudo isso é algo planejado e projetado, arquitetado por filosofias governistas. Porque eles mostram e se aparentam estar fazendo pouco caso. Eles mesmos que espalham tantas mortes mostram agora ridículos e ridiculamente se levantam contra aqueles que estão tentando trabalhar para o bem de alguém. Parece que torcem pelo mal. E nós, irmãos, ficamos do outro lado chorando e pedindo a Deus graça e sendo nós atemorizados e aterrorizados até por essas muitas notícias. E nós, nesse momento, irmãos, temos vivido dias de angústias, e aqui eu quero me referir e me direcionar principalmente aos irmãos, aos membros da Igreja Presbiteriana de Pirá. Procuremos descansar em Deus, queridos, independente do que tramem ou do que intentem, se é que de fato isso está acontecendo, independente do que o homem faça, se isso de fato é real. O Senhor nunca desamparará o seu povo. O Senhor nunca nos deixará entregues na sorte dos ímpios. Parece até que os ímpios venham prevalecer. Parece até que venham vencer. E nós temos muitos registros nas Escrituras que assim aconteceu. Nós temos muitos momentos. E por mais que os danos nos parecerem assustador, e até maior do que eu e você imaginemos, esse vírus ele pode levar alguém próximo a nós, ele pode matar a mim ou a você, nós não sabemos. Nós não sabemos quais consequências, nós não sabemos que desfecho teremos no final de todo esse combate e de toda essa situação. Não sabemos o que nos afetará. Irmãos que poderão até ficar e já estão ficando desempregados, ou terem que enfrentar uma terrível crise financeira em seu próprio comércio. Nós não sabemos como terminará o desfecho de toda essa situação. Os danos eles podem ser até mais assustadores do que nós pensamos. Mas o que fazer então? O que fazer então quando vemos os ímpios prosperando, como diz o salmista, no Salmo 73, dizendo, olha, quase que meus pés se resvalaram. Quando nós acompanhamos e vemos tantos irmãos que parece que dão mãos ao caos, dão mãos às obras das trevas, parece que torcem para que tudo dê errado, porque não estão agradados, porque não aceitam a vitória de um outro, porque não aceitam a glória de outro, porque querem viver pelo que veem, porque precisam ter, porque senão não há realidade na sua existência, a sua existência é só uma fachada. Estão revelando o que há no próprio coração, estão revelando o ídolo do próprio coração. Por isso, meu querido irmão, meu amigo, você que acompanha o nosso canal, descanse no Senhor. E sei que não é fácil nós dizermos isso. E sei que a situação em que eu vivo com minha família, por vezes, é sim preocupante, mas é muito mais preocupante, é o que outros irmãos têm vivido, o que tantas pessoas têm passado esses dias. Sem abrigo, sem alimento, sem ter com que serem socorridos, irmãos e pessoas que estão sozinhas em suas casas, que foram há muito abandonadas, ou que já são órfãos ou viúvos, e que agora precisam passar por essa fase sozinhos, não somente isolados, mas agora sozinhos. Irmãos que possivelmente venham a perder, quem sabe, seus comércios, ou venham ver o seu comércio de uma forma tão terrível definhar, e uma situação tão difícil ter que ser enfrentada.
Eu não estou aqui menosprezando a dor de ninguém, mas eu quero que vocês olhem para as Escrituras. Não queira viver, meu irmão, como o mundo tem ditado para nós. Não queira viver pelo que você tem, ou pelo que o mundo quer que você viva. Viva pela palavra de Deus, viva pela Escritura sagrada, pelas promessas do Senhor. O Senhor claramente ele mostra por meio de José, os irmãos de José chegam com medo, agora chegou a hora de tudo que nós tramamos contra eles se levantar contra nós. Vocês intentaram mal, mas o Senhor reverteu em bem. Deus tinha um propósito maior em tudo isso. Deus enviou José para o Egito para que ele preservasse o povo de Deus, mas que, sobretudo, para que ele glorificasse o nome do Senhor, para que Deus fosse exaltado por meio da vida da sua igreja, do seu povo. Independente se tem alguém arquitetando alguma coisa, Deus levará a bom termo, Deus levará ao bem o seu povo, toda a má intenção dos homens. Por isso, meu irmão, se nós tivermos que enfrentar dificuldades, louvemos ao Senhor. Se nós tivermos que enfrentar uma crise ainda maior, louvemos ao Senhor. Mas não nos juntemos àqueles que propagam o caos. Não nos juntemos àqueles que preferem ver o mal do outro, já que eu também estou sofrendo, do que ver que o outro cresça e prospere, do que ver que o outro ele venha se dar bem. Não, os ímpios não se alegram com o bem do outro, mas nós precisamos nos alegrar em todo momento, mesmo nas horas mais difíceis. Precisamos nos alegrar, mas sobretudo, mostrarmos o Evangelho nesses dias, não por palavras tão somente, mas criarmos um plano de ação, estabelecermos e executarmos um plano de ação onde possamos nós, como Igreja do Senhor, socorrer primeiramente aos da família da fé, mas também socorrer aos necessitados à nossa volta. Nos levantemos, irmãos, como Igreja do Senhor, para glorificar a Deus. Eu sei que tem sido assustador, nós ouvimos dos irmãos isso. Tem sido preocupante. Mas, meu irmão, Deus levará a bom termo os seus desígnios. Deus, no final, será glorificado. Nós podemos não passar ilesos quanto às situações e circunstâncias, mas no fim glorificaremos a Deus. Mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, o nosso bom pastor, ele estará conosco. E isso é o que nos importa. Muito mais importante do que passarmos sem sermos acometidos pelo vírus, muito mais importante do que passarmos sem a crise financeira, muito mais importante do que qualquer problema que tenhamos que enfrentar é saber que o Senhor está no controle de tudo e que Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Israel é a nossa esperança. E que conduz e que controla todas as coisas. Foi assim com os seus discípulos. Quando Deus esteve aqui, o Emanuel, Deus encarnado, seus discípulos enfrentavam junto com ele dificuldades e de todas ele os livrou. De todas ele livrou aos seus, ele socorreu aos seus, até que o mataram, até que ele foi à cruz. Mas quando ele ressuscita, quando Deus o Pai o ressuscita, não o deixando ver a corrupção, não o deixando ver o mal, mas ressuscita, ele aparece aos seus discípulos e as suas primeiras palavras, depois daquele momento, quando os discípulos estavam trancados, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, quando Cristo então ressuscita, aparece a eles e diz aos seus discípulos com medo: paz seja convosco. Paz seja convosco. Queridos, dificuldades nós enfrentaremos. Dificuldades que nós não fazemos ideia do tamanho ou das proporções. Mas que essas palavras possam ecoar nos nossos ouvidos. Que essas palavras ecoem em nosso coração, na nossa mente. Não tenhamos dúvidas, queridos, de que os intentos dos maus somente são para a destruição, para o mal do próximo, para o bem próprio. Mas saibamos que, independente das más intenções dos homens, Deus está no controle. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas que nós venhamos ouvir as palavras do Senhor pela boca de José.
Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês agora veem, que se conserve muita gente em vida. Aguardemos com esperança e no final, louvemos mais forte ainda, louvemos com mais intensidade ao Senhor, que continuará a fazer a sua vontade, que continuará a estabelecer os seus desígnios, e que nós, como igreja, irmãos, saiamos mais fortalecidos. Que seja um momento em que nós mostremos o Evangelho, quando todos se levantam contra o próximo, mostremos a glória do Senhor, mostremos o Evangelho àqueles que estão precisando de socorro da igreja nesse momento. Não somente orando por eles, não somente aplaudindo, como muitos têm sido incentivados a fazer pela equipe de saúde, que graças a Deus pela vida de cada um deles, que o Senhor os conserve, que o Senhor os proteja cada vez mais, mas socorrendo aos necessitados, levando pão a quem tem fome, com as devidas medidas de cuidado, não desrespeitando as autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas, mas tentando socorrer aquele que precisa muito mais de nós nesse momento. Não somente preservando nossa vida, mas também mostrando o Evangelho por meio das nossas ações. E no fim, glorificarmos a Deus de forma mais intensa e de forma mais gloriosa. Paz seja convosco. Por mais que intentem o mal, e Satanás, junto com os seus, tem feito isso desde o princípio, mas ele não prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão. E todo o desígnio de Deus será cumprido e estabelecido para a sua glória e para o seu louvor. Vamos orar a Deus nesse momento em louvor ao seu nome, agradecendo a Ele pela sua bendita palavra e rogando que essas verdades sejam nosso conforto e consolo todos os dias. Ó Deus eterno e bendito, glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo que tu és, Deus soberano e bendito, Deus glorioso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo e que determinou nos chamar e nos chamou e nos salvou. Ó Senhor glorioso, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, pois independente dos intentos dos homens, o Senhor está conosco. Independente do que tracem os ímpios, os planos do Senhor é que serão estabelecidos. Independente, ó Deus, do que os homens estejam a lutar e brigar para que tenham nessa terra, nós temos a esperança no Deus de Jacó, não neste mundo tão somente, mas a partir deste mundo, mas esperando-o por vir. Quando, ó Deus, nós estaremos na glória com o Senhor. Quando, ó Deus, nós estaremos com o Senhor para sempre, vivendo em glória e em novidade de vida. Mas, Senhor, enquanto não chegarmos a esse dia, nos sustente e nos alimente pela Tua bendita palavra, Senhor, e que ela aqueça os nossos corações. Abençoe, ó Deus, a cada um, ó Pai, que nos ouve e nos acompanha nesse momento. Até mesmo aqueles, ó Pai, que não têm acesso ou não conseguem acompanhar. Abençoe suas vidas, sustente Tua igreja, ó Deus. Fortaleça a nossa fé. Converta-nos, ó Deus, a Ti e salve, ó Deus, aqueles que o Senhor escolheu, que ainda estão em trevas, ó Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, muitos já perderam seus familiares, muitos, ó Deus, já estão infectados, muitos outros ainda, ó Deus, provável que venham a morrer. Mas, ó Deus, esse é o fim, ó Pai, o salário do pecado e a morte. Quer por um vírus, quer por qualquer outra coisa, ó Deus, morreremos. Mas, ó Deus, o Senhor diz em Tua palavra que aqueles que creem no Senhor, ainda que morra, viverão para sempre. Cremos nas Tuas promessas, Senhor. Que o vírus não tire a nossa paz, Senhor, que as crises econômicas que muitos irmãos já estão enfrentando e outros ainda enfrentarão, não tirem a nossa paz, Senhor, mas que o Senhor seja a nossa paz e que juntos passemos por esse momento, ó Pai, glorificando o Teu nome, ó Deus, louvando o Senhor e socorrendo os necessitados. Por isso, abençoe, ó Deus, o Teu povo, abençoe, ó Deus, a nossa cidade, o nosso estado, Senhor, abençoe a nossa nação, dispense essa graça, ó Deus, ao mundo, Senhor, para que creiam que só o Senhor é Deus, arrependam-se dos seus pecados e possam, ó Deus, prostrarem-se, ó Deus, diante de seus maus intentos, ó Pai, se assim acontecer, se for assim que esteja acontecendo, que o Senhor, ó Deus, venha esmagá-los, que o Senhor venha destruir
todo intento, ó Pai, que se levante contra a tua igreja, que se levante contra a tua glória, ó Deus, que o Senhor prevaleça a glória do teu nome e que o mal venha a ser, ó Deus, subtraído e venha a ser, ó Pai, de uma vez por todas vencido. Por isso, volte, Senhor. Suplicamos pela volta de Cristo, quando o mal não mais existirá e estaremos na glória com o Senhor. Até lá, Senhor bendito, nos sustente. Até lá, Senhor bendito, nos dê a tua paz e nos fortaleça para a glória do teu nome. Assim oramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que o Senhor te sustente cada vez mais para a sua própria glória e louvor.